Olá, amigos. Chegamos no nosso segundo momento de oração e hoje estamos falando sobre o amor incondicional demonstrado na família. E nós vamos juntos agora afunilar um pouco mais o contexto e o objetivo do nosso tema de hoje. Eu não tenho dúvidas, e você também não deve ter, de que... Só um minutinho aqui. Que nesse contexto de família, pela perspectiva dos olhos de Deus, cada um desempenha um papel importantíssimo. A família, ela projetada por Deus, ela precisa que cada um dos seus componentes desempenhe as suas funções, que assumam as suas responsabilidades, porque caso isso não aconteça, a família começa a ser disfuncional. Isso no início pode ser muito normal. O homem pode se omitir de realizar algumas funções, a mulher também, os filhos também. Isso no início pode parecer tranquilo e sem problemas nenhum. O problema é com o passar dos anos, a omissão começa a causar disfunção, não somente no aspecto comportamental, mas no aspecto psicológico, emocional e espiritual. E quando essa disfunção se instala dentro do seio familiar, amigos, podem se preparar, porque aí os problemas vão começar a aparecer. E problemas das mais variadas formas. Então, querido esposo, querida esposa, querido filho, assuma as suas responsabilidades dentro do seio familiar. Queridos pais, não permitam que vossos filhos sejam omissos quanto à função deles. Queridas esposas, não permitam que vossos maridos, que vosso marido, né? Que vosso marido seja omisso em relação à função dele. Querido esposo, não permita que vossa esposa seja omissa em relação às responsabilidades que lhe cabem. Porque essa permissão, com certeza, é nada mais do que a abertura para grandes problemas futuros. Digo isso com conhecimento de causa, por ter vivido, por ter aconselhado e observado vários casais ao longo dos anos agirem e se comportarem dessa maneira. E dentro desse contexto, eu quero no jejum de hoje falar um pouquinho sobre o papel do esposo, o papel do marido, o papel do pai, o papel do homem dentro de casa. Não há dúvidas de que cada um tem a sua responsabilidade. Porém, aos olhos de Deus, o homem, ele tem uma responsabilidade muito importante, porque ele é o sacerdote do lar. E você e eu vamos hoje descobrir algo muito importante sobre isso. Talvez eu falo para uma esposa cujo esposo não faz parte do movimento do jejum, não tem problema. Você precisa ouvir tudo que eu vou te falar agora por dois motivos. Primeiro motivo é para que você saiba como o esposo ou o marido deve agir, para que você o ajude, preste atenção, para que você o ajude a atingir esse ideal. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que você precisa ouvir é para que após você ouvir em atitude de oração, você possa compartilhar com o seu esposo esse material, para que juntos vocês busquem cada vez mais a harmonia e a perfeição dentro do lar. Olha o que diz esse texto. Devem os maridos estudar o padrão e procurar o que significa, pelo símbolo apresentado em Efésios, a relação de Cristo para com a igreja. O marido deve ser como um salvador em sua família.
Amigos, nós poderíamos parar somente nessa frase e ficarmos aqui o dia inteiro hoje conversando sobre ela. O marido deve ser como um salvador em sua família. Querido homem, querido esposo, você percebe a importância do seu papel dentro de casa? Aqui há uma comparação muito clara com o papel de Cristo como Salvador da humanidade, e agora ele trazendo para o seio familiar a responsabilidade do esposo como o Salvador do lar. Então, sobre todos nós homens repousa a responsabilidade primária, espiritual, salvífica de conduzir a família no caminho de Deus. É verdade, eu entendo perfeitamente que várias esposas, por não terem o esposo compartilhando da mesma fé, acabam enfrentando um grande desafio em relação a isso. Para vocês, queridas irmãs, digo com muita certeza, continuem perseverantes no Senhor, continue dando um bom testemunho, para que, pelo seu exemplo, você conquiste o coração do seu esposo para Cristo. Agora, para os maridos que compartilham da mesma fé e esperança espiritual da esposa, você precisa assumir essa responsabilidade. E amigo, não importa aqui como você foi criado pelos seus pais, não importa qual seja a sua personalidade, você tem essa responsabilidade dada por Deus e ponto final. Ponto final. Não tem como você e eu transferirmos essa responsabilidade espiritual para a esposa. Ela tem uma responsabilidade, ela tem uma função importantíssima no processo da saúde familiar. E em outro jejum, mais à frente, nós vamos trabalhar exatamente só o papel da esposa, para que vocês, queridas irmãs, queridas mulheres desse grupo, desempenhem o seu papel de forma sábia. Mas, queridos homens, você não pode abrir mão dessa prerrogativa, porque você e eu somos como um salvador em nossa família. Olha o que diz o texto: mantém-se ele em sua nobre varonilidade, que Deus lhe deu, sempre procurando exaltar a esposa e os filhos. Tem sido essa a nossa função? Tem sido essas as nossas tarefas? Olha essa outra pergunta. Cria em torno de si uma atmosfera pura e suave. Bom dia, amigo. Olha essa outra pergunta agora. Se não deseja cultivar tão assiduamente o amor de Jesus, tornando um princípio permanente em sua vida, como gostaria de firmar sua pretensão de autoridade? Nossa, esse texto aqui é forte, né, amados? Muito forte. Porque essas, essas três perguntas, elas são inquietantes, viu? Muito inquietantes. Será que você e eu temos procurado, né, exaltar a nossa esposa e os filhos, ou o filho? Será que nós temos criado, queridos homens, criado uma atmosfera pura e suave? Será que nós temos cultivado o amor de Jesus assiduamente? Porque somente dessa forma a nossa autoridade espiritual será firmada. Um dos grandes problemas hoje é que muitas vezes nós vemos homens que não dão um exemplo e que não seguem o exemplo de Cristo e querem ter a autoridade pela força, autoridade pelo grito, autoridade imposta. Eu sei que você e eu, como pai e como esposo, temos uma autoridade que já nos é prerrogativa dessa função. Agora, para que essa autoridade tenha mais efeito sobre aqueles que estão no seio familiar, ela precisa ser validada através da conquista do exemplo. O exemplo. E aqui, nesse texto, diz que esse deve ser o nosso estudo, estudar a vida de Cristo e procurar entender qual é o padrão do símbolo apresentado lá na igreja de Éfeso, na verdade, na carta de Efésios, onde o apóstolo Paulo fala: maridos, amai vossas mulheres assim como Cristo amou
a igreja e por ela deu a sua vida. Querido amigo que me escuta, talvez seja a hora de você começar a reavaliar alguns conceitos, alguns comportamentos, para que a sua autoridade seja validada. Agora, na mesma perspectiva, manda um recado para as nossas queridas mulheres. Ajudem vosso marido a atingir esse ideal. Vamos orar? Lembrando que nós temos o nosso grupo dos guardiões, que estaremos orando por você. E daqui a pouquinho, às 8 horas, estamos juntos novamente. Um forte abraço e a gente se fala.